diz o seguinte, ó. A tabela a seguir representa as notas obtidas por um grupo de alunos do 8º ano do Colégio Dom Bosco durante o primeiro bimestre de 2021. Então, tem essa tabelinha aqui, com as notas obtidas, só que não diz o total de alunos pesquisados, certo? Não diz o total de alunos pesquisados. E aí, nesse caso aqui, o que nós temos que fazer? Como é que a gente aprendeu? Para saber o total de pesquisados aqui, basta pegar o número de linhas e colunas e multiplicar. Por exemplo, aqui ó, tem uma linha, 2 linhas, 3, 4, 5 linhas. E colunas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 5 vezes 5, 25. Então, são um total de 25 alunos pesquisados para saber, então, as notas que eles obtiveram, enfim, durante o primeiro bimestre de 2021. Então, 25 alunos. 25 alunos é o nosso N, certo? E aí pede para determinar o número de classes, a amplitude e para construir uma tabela de frequência adequada para esses dados. Tá? Então, vamos lá, então. Ó. Vamos começar, então, encontrando o número de classes, sabendo que o total de pesquisados é 25, certo? Então, deixa eu vir aqui para um outro slide. Vamos ver se eu vou dar um zoom nesse cara aqui. Para ver se eu consigo fazer por aqui mesmo. Vou ver uma coisa. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, 25 alunos pesquisados, o teu N determina a quantidade de pessoas, enfim, nesse caso aqui de alunos pesquisados, que são 25. Ok. 25 alunos. 25 alunos. Para encontrar o número de classes, o número de classes é dado por essa fórmula aqui, ó. K igual a raiz quadrada do N. Como o N vale 25, então, o N vale 25, K vai ser igual a raiz quadrada de 25. O número de classes, então, será... essa tabela de frequência terá 5 classes. 5 classes. Então, lembrando, ó, como no enunciado que eu criei não foi informado o número de pesquisados, o universo, digamos assim, então, para tu saber o número de pesquisados, o que tu faz? Tu multiplica o número de linhas por coluna. Como tem 5 linhas e 5 colunas, 5 vezes 5, 25, então o número de pesquisados foram 25 alunos. Tá? Foi 25 alunos. Perfeito. O número de classes nós já encontramos. Agora, para encontrar a amplitude que é representada pela letra A maiúscula, tem que pegar o valor máximo encontrado na tabela, o maior valor, e diminuir do menor valor também encontrado na tabela, que é o valor mínimo, dividido pelo número de classes encontradas. Então, olha aqui, ó. A amplitude vai ficar o seguinte, vai ficar, o A vai ser o valor máximo, vamos dar uma conferida aqui na nossa tabela. O valor máximo aqui é 10, dá para ver que é o 10, tá? E o valor mínimo é o 0. Ok. Então, vai ficar 10 menos 0 dividido pelo número de classes encontradas, que foram 5. 5. Continuando aqui do ladinho, vai ficar então que o número de a amplitude, melhor dizendo, vai ser 10 menos 0 é 10, dividido por 5, logo a amplitude vale 2. Vamos arrumar esse cara aí. A amplitude vale 2. Perfeito. Certinho. Encontramos já, então, o número de classes e a amplitude. E agora, nós vamos, então, montar essa tabela com 5 classes e cada classe com amplitude 2.
usando, então, utilizando os nossos dados aqui, dessas informações aqui, são as notas obtidas por esses 25 alunos. Então, deixa eu trocar aqui de slide. Deixa eu dar um zoom aqui. E vamos colocar aqui construção da tabela de frequências. Vamos lá, então. Vai ficar aqui, construção da tabela de frequências. Certo. Bom, aqui nós poderemos começar com as classes, aí na coluna das classes, nós poderíamos colocar aqui notas obtidas, né? Poderia colocar notas obtidas, mas eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor que essa primeira coluna aqui é a coluna das classes, tá? E faz referência com as notas obtidas durante o segundo bimestre, durante o primeiro bimestre do ano de 2021. Então, repetindo, eu poderia colocar aqui notas obtidas, enfim, né, notas dos alunos, etc. e tal. Depois aqui a frequência, e aqui a frequência relativa, lembrando que a frequência relativa pega os valores em percentuais. Tá? Muito bem. Começando a classe, então, o menor valor, que é 0, aí faz o símbolo aqui da classe. A amplitude que nós encontramos foi 2, então, pega o menor valor e soma com a amplitude. 0 mais 2, 2. Primeira classe já está pronta. Agora pega o número 2, que é o extremo ali, sinalzinho da amplitude, que é o intervalo. 2 mais amplitude, 2 mais 2, 4. Pega o 4, amplitude, intervalo, 4 mais 2, 6. Já temos 3 classes aqui, ó, tá? Vamos para a quarta classe. 6, sinal da amplitude, do intervalo, 6 mais 2, 8. Vamos lá, então. 8. E aqui, 10. Perfeito. Então, aqui estão nossas 5 classes, né, com amplitude 2. Lembrando que a amplitude é a diferença aqui dos intervalos. Aqui, 0 mais 2 vai dar 2, 2 mais 2 vai dar 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10. Aqui, eu só preciso fazer uma adequação aqui, porque o que acontece? Ó? Nessa primeira classe, aqui, nesse primeiro intervalo, esse intervalo pega de 0, nota 0, até notas menores que 2, a menos de 2. Tá? O 2 não entra. Nessa segunda classe, pega de valores de 2 a menos de 4. Tá? O 4 não entra. Mas, pela tabela ali, esse 10 aqui faz parte, então eu vou fazer esse sinalzinho aqui, ó, para dizer então que esse 10 aqui faz parte desse intervalo aqui, tá? De 8 a 10. Muito bem, agora vamos ver a frequência com que esses números aparecem. Principalmente aqui, vamos considerar esse primeiro intervalo dessa primeira classe aqui. Então, se nós observarmos bem aqui na nossa tabela, tem valores de 0, 1, 1,5 e assim por diante. Então, nesse primeiro intervalo aqui, nós vamos pegar números de 0 a números menores que 2. Nesse caso ali, analisando a tabela, a gente vai ver que tem ali de 0, 1 e 1,5. Então, vamos ver quantas vezes aparecem esses números de 0, o 0, 1 e 1,5 pela tabelinha. Vamos dar uma conferida aqui. Então, aqui 0 aparece uma vez, 2, 1, 1,5. Vamos ver se tem mais alguns números que podem compor esse intervalo aí. Acho que não, né? Não. 0, 1 e 1,5. Ok. Então, são 3. 3. Perfeito. Agora, vamos para o próximo intervalo, a próxima classe. Pega números de 2 a valores menores que 4. Então, seria 2, 2,5, 3,5. Vamos ver ali, então. Aqui. 2 aqui aparece uma vez. Tem 2,3 também aqui, ó.
Então, é 2, 2,3, 2,5, 2,5 já são 4, 3, 5, 3,5, 6, 6 vezes, ok. 6 valores, perfeito. Agora vamos ali no intervalo, na terceira classe de 4, começa pelo número 4, nota 4, com valores menores que 6. 4, 4,5, 4,3 se tiver, enfim. Vamos ver ali então. Do 4 a valores menores que 6. Vamos ver aqui, 4 está aqui, 4,2, 4,5, 5, 5,1, vamos de novo então a 4, 4,2, 5, 5, 5,1, 5,5, 5,5, 7, né? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores, ok. Então, 7. 7. Agora, valores de 6 a menos de 8. De 6 a menos de 8. Vamos conferir pela tabelinha, então. De 6 a menos de 8. Então, tem 1, 2, 3, 4, 4. 1, de 6 a menos de 8. 1, 2, 3, 4. 4. E a última classe aqui são valores de 8 até o 10. Aqui o 10 entra. Vai ficar coerente, então, nossos cálculos. De 8 até 10. Então, vamos ali ver. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5. Certinho. Nós temos que lembrar também que são 25 pesquisados. Quando nós somarmos aqui a frequência, tem que dar 25, senão não fecha. Vamos lá, então. Vai ser 9, 9, 7, 16, 20, 25. Fechou. 25 pesquisados. Certo. Agora, para construir aqui a coluna da frequência relativa, nós temos que lembrar o seguinte: a frequência relativa são os valores percentuais. Então, como é que se obtém esses valores? Pega aqui na frequência, cada valor e divide ali pelo total de pesquisados, que nesse caso é 25. Né? Então, vamos fazer o seguinte: 3 dividido por 25 vai dar 12%. Não esqueça que divide pelo total e o resultado multiplica por 100. Então, aqui vai dar 12%. Ok. Agora, 6. 6 dividido por 25, 24%. %. 7 dividido por 25, 28%. 4 por 25, 16%. E 5 por 25, 20%. Assim como aqui na frequência a soma dos valores tem que dar 25, que é o total de pesquisados, na frequência relativa, como são valores e percentuais, a soma desses caras aqui tem que dar 100%, certo? Ou um valor muito próximo de 100%, tipo 99,98%, 99,99%. Mas, vamos ver aqui então, 12 com 24 vai dar 36, 36 isso aqui vai dar 64, 64 isso aqui vai dar 80, 100, fechou. 100%.
Então, está aí a nossa tabela, encontramos o número de classes, a amplitude e construímos uma tabela com frequências adequadas, então, àquele número de amostra ali, enfim, aquela pequena, aqueles dados que foram obtidos ali, né, nessa pesquisa referente às notas desses 25 alunos. Tá bom, galerinha? Espero ter ajudado vocês, tá bom? Abração, até mais.